Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Scipione e hoje é dia de relato de parto. Qual que é o objetivo dessa série? Que a gente possa aprender juntas com a história real de uma mulher. Porque a gente tem toda uma idealização de um parto, mas o que existe é um parto real, que a gente não sabe como vai ser. Então a gente tem muita coisa para aprender com essas histórias. Segunda-feira passada, Benjamin nasceu. Eu vou compartilhar um pouquinho com você da história do nascimento do Benjamin. Para vocês entenderem um pouquinho a situação, eu atendo aqui na cidade de Londrina, no Paraná, e ela mora na cidade de Arapongas, que fica a mais ou menos 40 quilômetros de Londrina. Essa mulher é uma amiga muito querida do coração, então eu tinha me comprometido a atender ela na cidade dela mesmo. Ela ia ter o parto pelo SUS, então quando ela entrasse em trabalho de parto, eu ia até lá para atender o parto dela. Eis que então estava eu lá, na tatuagem, e ela me liga. Jéssica, eu tava andando de bicicleta, perdi líquido, eu não sei se é a bolsa, então eu fiquei ali no telefone com ela, tentando ajudar a identificar se era a bolsa ou não. Como ela tava com 35 semanas e alguns dias, a minha primeira reação foi pensar, bom, eu acho que não é a bolsa, porque tá muito cedo para romper a bolsa. E é muito comum no final da gestação que você sinta um aumento nas secreções vaginais. Inclusive, algumas mulheres confundem essa perda de secreções com o rompimento da bolsa. Pode ser até que seja uma secreção tão líquida que chegue ao ponto de escorrer pela sua perna. Então, às vezes pode gerar essa dúvida mesmo. E fiquei ali no telefone com ela, tentando ajudar a identificar, achando que ainda não era a bolsa. Perguntei como ela tava, tal, bebê se movimentando bem, líquido clarinho. Ela falou pra mim que tinha uma consulta no outro dia. Eu falei pra ela, bom, se você tá bem, se você tá se sentindo segura, se ele tá se movimentando bem, líquido clarinho, não tem contrações, ela não tinha nada de contrações, e se você se sentir segura, então espera até amanhã pra ir na consulta. Beleza, quinta-feira, ela foi na consulta, né, toda aquela situação de SUS e eu aqui longe, preocupada, meio assim, o que será que aconteceu? Será que ela vai ter um bom atendimento? Tava naquela situação apreensiva. Ela fez a avaliação na consulta, ninguém falou nada sobre ruptura da bolsa, mas ela continuou perdendo um pouquinho de líquido. E eu aqui de longe, né, acompanhando tudo. Na sexta-feira, ela me manda mensagem de novo, continuando perdendo líquido, me mandou uma foto com a calça dela com uma marca muito grande, assim, de perda de líquido, né, bem molhada. E daí eu já comecei a pensar, não, isso daí tá estranho. Pode ser que a bolsa dela tenha rompido mesmo. E com 35 semanas, nesse período todo, tava, né, o líquido clarinho, o bebê se movimentando e ela sem contrações. Mas eu já comecei a ficar preocupada, principalmente porque ela não tinha o suporte de ninguém. Continuou perdendo líquido. No sábado de manhã, eu pedi ajuda de uma amiga que mora nessa cidade para acompanhar ela no hospital. Então, no sábado à noite, elas foram pro hospital para fazer uma avaliação. E chegando lá, fizeram o cardiotoco, o bebê tava bem, ela continuou sem contrações. Fizeram a avaliação e realmente detectaram que ela estava com bolsa rota. Nesse tempo, deu o tempo dela completar as 36 semanas. Então, no sábado, ela completou as 36 semanas. A enfermeira ali, naquela situação no SUS, já olhou pra ela e falou assim, então a gente vai ter que te transferir pra tirar esse neném. Ela me ligou assim, chorando, desesperada, pelo jeito como a enfermeira falou com ela, né? Vamos tirar esse neném daí. Ela queria muito parto normal. E por que essa questão da transferência? Porque como o bebê era prematuro, o parto precisava ser em um hospital que tinha suporte de uma UTI neonatal. E nessa cidade específica não tinha. Então ela tinha que ser transferida para uma cidade mais próxima, que no caso era Apucarana. E eu já comecei a ficar muito angustiada, né? Apucarana é mais longe ainda daqui e eu querendo tentar trazer ela para cá. Enfim, a gente fez toda uma situação lá, tentamos, conversamos com o médico. Ela mesmo, né, deu uma intimada no médico. A transferência dela já estava assinada para ir para Apucarana e ela conseguiu convencer o médico a liberar ela para vir para cá. E aí eu me senti muito mais tranquila, porque aqui eu conseguia cuidar dela melhor. A condição do SUS aqui de Londrina é muito melhor também. Ela chegou aqui em Londrina para eu poder cuidar dela e para poder acompanhar ela. Fomos para maternidade, mais um cardiotoco, bebê bem, perfeito, e líquido continuando saindo, clarinho, nada de dilatação.
E essa maternidade aqui do SUS também não tem UTI neonatal. É uma maternidade que atende gestantes de baixo risco. Então começa o atendimento a partir das 37 semanas. Ela também teria que ser transferida, só que agora para um hospital aqui de Londrina mesmo. A gente passou todo esse processo e fomos transferidos então para o hospital onde ela ficou para ter o bebê. Chegamos nesse hospital mais ou menos 3h30 da manhã. Ela fez mais uma avaliação, mais um cardiotoco, bebê bem, líquido continuando saindo, clarinho, nada de contrações. Quarta, quinta, sexta, sábado de madrugada e ainda nada de contrações. Bolsa rota já há 4 dias sem trabalho de parto. Como já fazia um tempo que ela tava com a bolsa rota, começou a administração de antibiótico, né, para evitar o risco de infecção. E a conduta nesse hospital é a conduta que vai de acordo com as últimas recomendações, com as recomendações mais atualizadas, que é no sentido de a bolsa rompeu e o bebê ainda é prematuro, as duas condutas são, se for muito prematuro, repouso, né, fazer de tudo para que esse bebê fique ali mais um tempo amadurecendo, para depois, né, ele poder nascer, para ele chegar pelo menos até 35, 36 semanas. Com 35, 36 semanas, apesar de ser considerado prematuro, o bebê já tá pronto praticamente, e a maioria dos bebês que nascem nessa idade gestacional, eles já nascem bem, não precisa de UTI, não precisa de nenhum cuidado mais específico. E como ela já estava com 36 semanas, a conduta era esperar o trabalho de parto começar e para esse bebê nascer naturalmente. Por quê? Ao contrário do que a gente imagina, talvez aí esteja o primeiro aprendizado. Primeiro aprendizado, bebê prematuro. Ai, Jéssica, bebê prematuro, então pode nascer de parto normal? Não só pode, como deve, porque o trabalho de parto vai trazer muitos benefícios para esse bebê. O que ele não terminou de amadurecer ainda dentro da barriga, ele vai amadurecer durante o trabalho de parto. Todos os hormônios que ele vai receber, todo o processo de contração, tudo isso vai fortalecer ele para que ele nasça com maiores condições de vida. Continuamos esperando então o trabalho de parto acontecer. No domingo à tarde, ainda ela não tinha trabalho de parto, pouquíssimas contrações, ela não sentia nada de dor ainda. Decidimos pela indução. A indução começou a ser feita às 4 horas da tarde com um comprimido intravaginal, misoprostol. Então, introduz o comprimido ali para trabalhar o colo e gerar as contrações uterinas que iam fazer com que esse colo dilatasse. Primeiro comprimido, né? A gente tinha passado por esse processo todo, a madrugada toda acordada, então ela descansou, aproveitou um tempo para descansar. Nesse período da tarde de domingo a gente ficou alternando, então, períodos de descanso e de movimento. A gente dançou para estimular o trabalho de parto, né? Para ajudar esse processo de indução. Às 10 horas da noite foi colocado o segundo comprimido e até então ainda nada de trabalho de parto. O trabalho de parto começou efetivamente, as contrações mais efetivas, mais intensas, por volta das 2 horas da manhã. Mais ou menos às 6h30 da manhã, aí sim ela já estava em trabalho de parto, as contrações muito fortes, ela já, né, querendo desistir. Ai não, Jéssica, não quero mais, vamos fazer cesárea e tal. E eu ali, não, vamos lá, ajudando ela, né, a lidar com a dor que agora tinha começado a vir mais intensa. 6h30 da manhã, fomos pra sala de parto, ela estava com 3 centímetros de dilatação. E aí as contrações começaram a ficar cada vez mais intensas. Ela foi pra Partolândia, ela passou a fase de querer desistir, a fase da covardia, que eu chamo. Às 8h30 da manhã de segunda-feira, Benjamin nasceu. Num parto natural, lindo, com 36 semanas, perfeito. Depois de dias de bolsa rota, com uma indução de trabalho de parto prematuro. Então, assim, olha quanto aprendizado numa experiência só, né? A indução não é um bicho de 7 cabeças. A indução, em muitos casos, é uma opção muito boa antes de uma cesariana. Ao invés de ir para uma cesariana, a gente tem essa ferramenta da indução do trabalho de parto. E olha, o maior aprendizado dessa história toda para mim é como a vida é maravilhosa e como a vida tem os seus próprios meios. A vida acontece de uma forma que às vezes a gente não consegue nem imaginar. Tudo isso que aconteceu na história dela era impossível pra mim, eu não conseguia nem imaginar. Por quê? Eu ia atender ela no SUS de Arapongas, que tem uma condição bem mais difícil, bem mais precária do que de Londrina. Na minha cabeça não existia a possibilidade dela ter um bebê em Londrina. Por que ela
ela conseguiu vir para Londrina? Só porque a bolsa dela rompeu prematuramente. Se o bebê dela não fosse prematuro, ela jamais teria sido transferida para Londrina. Ela só foi transferida para Londrina porque lá não tinha UTI. Se o bebê dela não fosse prematuro, ela não precisaria de UTI e ela ia ter o bebê dela lá. Então, olha só, uma coisa que às vezes parece uma coisa que tá fugindo do controle, que é uma coisa ruim, na verdade, é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Se a bolsa dela tivesse rompido uma semana depois, nada disso seria possível. Provavelmente, ela não teria um parto nas condições que ela teve, num hospital maravilhoso, tudo coberto pelo SUS. Então, assim, como é importante a gente confiar na vida. Às vezes a gente fica idealizando e pensando, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, mas a nossa experiência, ela vai ser exatamente como ela tem que ser e vai trazer os aprendizados que a gente precisa para se fortalecer para a próxima fase, que é a maternidade real, né? Tem o parto real e logo depois disso tem a maternidade real. Então é isso. Esse foi um parto. Um dia depois teve outro parto do Pietro, que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, pra não ficar muito grande. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nas mensagens. Baixa meu livro, vou deixar o link aqui embaixo pra você poder se preparar pra tudo isso, pra você entender o que tá acontecendo no seu corpo e ter mais condições de participar ativamente do nascimento do seu filho. Me segue no Instagram, que tem vídeo todo dia. Me curte lá no Facebook, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Faz tudo. Um beijo